Nós vamos falar agora da interferência do STF num outro assunto, que é o assunto do INSS, né? Vocês sabem, a CPMI do INSS deve sair agora no segundo semestre, né? Vai ferrar o governo Lula mais um pouquinho. O governo Lula já está se preocupando em como separar o irmão do Lula dessa história toda. Não vai ter como, meu amigo, esse pessoal está perdido. Mas o pior foi o Toffoli, que aprovou o plano para ressarcir as vítimas da fraude no INSS. Dois problemas com isso. Primeiro problema, vai ressarcir só o valor, não o valor em dobro, porque pelo CDC você teria que ressarcir o valor em dobro. Ele anulou todas as ações que o pessoal já estava entrando na justiça pedindo a devolução em dobro, para fazer só a devolução simples com mais 5% de honorário advocatício do pessoal. Um absurdo completo, está comendo direito dos aposentados. Sim, é uma relação de consumo do aposentado com a associação, com o sindicato, a associação. Então é devolução em dobro pelo CDC. Você sabe que eu não gosto do CDC, que eu reclamo dessas coisas. Mas a lei é a lei está aí para isso, né? E para piorar a situação, o Toffoli deixou o Lula fazer o desconto fora da meta fiscal. Ou seja, você vai pagar isso, eu vou pagar isso. Nós, brasileiros, vamos pagar esse dinheiro que foi roubado pelos sindicatos. Os sindicatos não vão ter dinheiro para pagar isso, nós vamos ter que pagar essa lambança que os sindicatos amigos do Lula estão fazendo. Cara, é um absurdo essa decisão do Toffoli nesse caso. Essa notícia foi sugerida por Supremo Imperador do Ancapistão, pai sócio afetivo de bebê reborn e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo fez de tudo para tentar evitar a CPMI do INSS, porque ele sabe que não tem como tirar as digitais do Lula dessa história, né? O Lula fica falando, não, porque o problema começou no governo Bolsonaro e não sei o que lá, e a gente que está resolvendo e coisa e tal, mas é uma lorota isso daí. É a mesma desculpa que eles davam na época da Petrobras, de dizer que não, porque sempre teve corrupção na Petrobras, é o governo Dilma que está resolvendo a corrupção na Petrobras. Não, meu amigo, não é isso. Teve corrupção na Petrobras? Sim, sempre teve corrupção na Petrobras. Um pouquinho de corrupção. Sempre teve. Toda empresa pública tem um pouquinho de corrupção, cara. Esquece esse negócio, né? Sempre tem alguma corrupção. A questão é que quando entrou o governo Lula e Dilma, a corrupção foi lá nas alturas, né? Aí é outro patamar. É a mesma coisa que acontece no INSS. Sempre teve corrupção nesses descontos do INSS, sempre teve desconto indevido de INSS, sempre teve isso, infelizmente. Sempre teve esse negócio. Mas a verdade é que no governo Lula explodiu, mais uma vez explodiu o número de descontos do INSS, porque é um governo orientado a roubar a sociedade brasileira, a roubar aposentado, a roubar qualquer um que dê bobeira, né? Agora, o Lula queria evitar a CPMI do INSS, não conseguiu. A CPMI do INSS vai ser instalada e deve começar no segundo semestre. Inclusive, o pessoal está falando em botar o Nicolas como relator da CPMI. Eu não sei se faz muita diferença isso, mas de qualquer forma, pode se preparar, porque eu já falei para vocês, os governistas estão achando que vão conseguir dominar essa CPMI como dominaram a CPMI do 8 de janeiro. Estão esquecendo duas coisas importantes. A primeira coisa é que no início do governo Lula tinha muita força ainda. Os partidos da base queriam muito ainda agradar o Lula, por isso acabaram abafando a CPMI do 8 de janeiro. Então, só que agora isso não é mais verdade. Ao contrário, os partidos da base do governo já estão todo mundo abandonando o Lula. Então, ao contrário, o que a gente deve ter é uma briga muito grande contra o Lula nessa CPMI, de qualquer forma, mesmo que tenha partidos da base do governo. O outro problema que o pessoal tem nessa história é que, no caso do 8 de janeiro, a discussão era muito em cima de interpretação do que aconteceu. Haviam, sim, algumas informações que poderiam ser levantadas, por exemplo, as fitas lá do Ministério da Justiça, que nunca apareceram, né, as fitas de gravação de vídeo do Ministério da Justiça, que nunca apareceram, mas basicamente a grande questão é a omissão do governo Lula. Então é uma discussão jurídica, não é um levantamento de fatos. Nesse caso aqui é diferente, então são esses dois diferenças que tem. Primeiro, a questão de que a base do governo não é mais a mesma base do governo lá da frente, e que esse caso aqui pode levantar muito mais informações, trazer muito mais coisas à tona, né? E não tem como o Lula se esconder nessa história. Não tem como o Lula dizer que o irmão não é dele, né? Na investigação da Polícia Federal, a Polícia Federal isolou o irmão do Lula. Não, ele não está sendo investigado, não, e coisa e tal. Pô, por que não está sendo investigado? O cara é vice-presidente de um dos sindicatos que mais roubou aposentado. Como é que ele não está sendo investigado, né?
Na verdade, uma das coisas que a CPMI deveria procurar saber é por que ele não está sendo investigado. Qual que é a lógica dele não ser investigado pela polícia, né? Porque é muito estranho. Só porque ele é irmão do Lula, é isso? Então aqui, ó. Integrantes da base do governo vão compor a comissão parlamentar de inquérito do INSS, já tem discurso pronto para impedir a convocação e quebra de sigilo do Frei Chico, né? O sindicalista entrou no radar após a oposição por seu vínculo com o Sindinap, que é o sindicato que mais aumentou aqui. O Sindinap bateu recorde de recolhimento de mensalidades associativas, eu não sei o que é lá, né? Aqui, ó, qual que é a estratégia, né? A nossa estratégia será mostrar a verdade, que Frei Chico não tem nada a ver com o peixe. Ué, mas então, se ele não tem nada a ver com, deixa eu investigar, pô, né? Quebra o sigilo bancário dele, deixa eu investigar. Ele não tem nada a ver, não é isso que estão dizendo? Que não tem nada a ver? Vamos ver então, vamos investigar, pô. Por sua vez, o deputado Rogério Correia criticou a tentativa da oposição de relacionar o irmão do Lula à CPMI do INSS, classificando como marketing político. Não, meu amigo, vocês fazerem merda não é marketing político, não. É o Lula fazendo merda. Ao contrário, né? O Lula pediu ao pessoal do sindicato que empregasse o irmão dele, né? Porque o irmão dele devia estar na pindaíba, sem dinheiro. O sindicato atendeu o Lula. E, em troca, o Lula baixou o critério para descontos de sindicatos no INSS. Ou seja, na verdade, isso aí que está na raiz de todo esse esquemão do INSS, esse caso do sindicato do Lula, né? Aqui, ó, se for usado, será mais para marketing político do que vontade de esclarecer a verdade sobre quem tem culpa no cartório. Não, só porque eles não querem que o irmão do Lula tenha culpa do cartório, mas tem todo aquele negócio, eu já fiz vídeo aqui mostrando para vocês a cartinha desse sindicato pedindo para o Lula dar uma aliviada na questão dos descontos ali, né? A não ser que ele tivesse culpa, tivesse assinado alguma coisa. Ué, desde quando a pessoa precisa assinar alguma coisa para ter culpa? O cara é chefe, o chefe não precisa necessariamente assinar nada. Ele tá ali no sindicato, ele manda nas pessoas que assinam, pô. Enfim, o pessoal tá querendo se livrar desse problema, mas vai ser um problema pro Lula. Como eu falei para vocês, isso aqui vai feder de qualquer jeito. Agora, o lado que o governo Lula ainda ganha é no STF. É impressionante, cara. Na CPMI eles vão se ferrar. Mas no STF é impressionante como é que o governo Lula ganha todas, cara. Ganha tudo no INSS. O Toffoli aprovou o plano para ressarcir vítimas de fraude no INSS com gastos fora da meta. Então, qual que é a história? Primeiro, quem é que tinha que ressarcir as vítimas do INSS? As entidades que descontaram de forma indevida. Elas que têm que ressarcir esses aposentados, né? Porque eles roubaram, eles que têm que ressarcir. Só que essas entidades roubaram e, lógico, sumiram com dinheiro. É tudo uma cambada de ladrão, né? Eles, lógico, não vão ficar com dinheiro na conta deles, né? E mais do que isso, como eu expliquei para vocês, falei várias vezes aqui, reafirmo, é caso de desconto em dobro. Você tem que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, diz que dinheiro descontado indevidamente para uma empresa tem que ser restituído em dobro. E, embora a aposentadoria não seja uma relação comercial, não seja uma relação de consumo, o trabalho da entidade, do Sindinap, desses outros sindicatos, todos é uma relação de consumo. Você contrata o serviço do sindicato se você quiser. É uma relação de consumo. Então, esse sindicato tem que devolver em dobro. Ah, mas o INSS não tem que devolver em dobro. Não, o INSS tem que devolver em dobro porque foi o INSS que teve associação com a entidade e fez o desconto. No momento que o INSS aceitou fazer esse desconto dos aposentados, ele se torna responsável solidário pela lambança. Como as entidades não conseguem pagar, ele paga essa história, né? Então tem que devolver em dobro. Mas o plano do Lula é devolver uma vez só. E mais do que isso, quer tirar por fora da meta. Então são as duas lambanças que o Toffoli fez nessa parada, que ferrou todos os brasileiros para ajudar os sindicatos. Porque repara, o Lula não se importa nem um pouco de dar dinheiro para sindicato. Em última análise, presta atenção, é isso que está acontecendo. É o Lula dando dinheiro para sindicato. Por quê? Porque o sindicato descontou dos aposentados, não é? Descontou e agora vai ter que pagar, mas não tem dinheiro. Então o Lula vai pagar para o sindicato. Ou seja, o que é equivalente isso? É equivalente ao Lula dar dinheiro para o sindicato. Para o Lula isso é lindo, ele dá dinheiro para o sindicato, ele adora sindicato, adora sindicalista, quer dar dinheiro para esse pessoal mesmo, já empregou um monte de pelego sindicalista num monte de cargo no governo. Então, ou seja, isso daqui é o problema, estão pegando o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos e dando para sindicalista nesse caso aqui, né? E o Toffoli aceitou. E ainda fora da meta. Ou seja, ainda vai ferrar com inflação no final das contas. Aqui, ó, entenda a proposta de acordo do INSS para devolução de descontos ilegais. Proposta de acordo essa que foi aprovada pelo Toffoli, tá?
Então aqui, ó, se for homologado pelo Supremo, já foi homologado pelo Supremo, os pagamentos serão feitos a cada 15 dias a partir da data inicial. Cada lote deve contar com ressarcimento de 1,5 milhões de beneficiários. Os valores serão corrigidos pelo INPCA, IPCA, né? E para ter direito e aderir ao acordo, quem foi lesado pelas associações envolvidas no esquema deverá entrar em contato diretamente com o INSS, coisa e tal. Em contrapartida, quem entrou na justiça para receber o ressarcimento deverá desistir da ação contra o INSS, que se compromete a pagar 5% de honorários advocatícios nas ações individuais. Então repara o absurdo, porque quem entrou com ação individual quer receber o dobro. É lógico, se acontecesse comigo, eu ia querer o dobro, né? De novo, eu sou crítico ao CDC, tá? Eu acho que esse negócio aqui é um absurdo, o CDC só encarece as coisas, não ajuda nada. Mas a lei é a lei. Essa é a lei que está vigente no país. Então o Toffoli ignorar essa lei, o Lula ignorar essa lei, é um absurdo no final das contas, né? Então, aí o que eles estão dizendo aqui? Que você vai receber 5% do valor como honorários advocatícios para desistir dessa ação. E vão ter que desistir da ação todas as ações que estão cobrando valores do INSS terão que ser desistidas, terão que ser encerradas e vão pagar só 5%, ou seja, uma sacanagem. Era para pagar o dobro do valor, vão pagar só 5% a mais. Um absurdo esse tipo de coisa, né? Então é mais uma... Estão ferrando os aposentados e estão ferrando a gente, porque aqui, ó, a CNN ouviu alguns economistas aqui que estão dizendo, ó, INSS fora da meta é uma bomba fiscal para o arcabouço, dizem economistas. E é isso que eu falo para vocês. O governo Lula trata o arcabouço, ou limite de gastos, ou problema fiscal, como se fosse uma regra que ele tem que obedecer. Ah, não, mas se ele desculpou, ele não fica fora da regra, não tem problema. Tem problema sim, isso resulta em inflação, isso aumenta preço para todo mundo. Isso ferra até o próprio Lula. Nesse ponto é até bom, tá? Porque a inflação vai crescer, vai piorar a popularidade do Lula. Mas o problema é que esse efeito vai ser muito maior para o próximo presidente, porque o Lula está fazendo tanta lambança que essa inflação vai ser jogada para os próximos anos. A gente vai acabar tendo que pagar essa lambança do Lula nos próximos anos com isso daqui. Então é uma bomba fiscal terrível esse negócio de INSS fora da meta, que o Toffoli, lógico, deu esse presente para o Lula. É impressionante como é que o Lula ganha tudo no INSS. E sabe quem é que vai acabar pagando essa lambança, né? É a gente, pô. No final das contas é isso. O sindicato está feliz da vida. Tudo bem que queria continuar roubando por mais tempo os aposentados, não vai conseguir roubar por mais muito tempo, mas ganhou o dinheiro lá do Lula. O Lula deu dinheiro para os sindicatos no final das contas. Quem vai pagar? A gente. Com inflação, com economia pior, com contas desarrumadas do governo. Essa é a tristeza da coisa. E não tenha dúvida, o Lula ainda vai tentar vender que está devolvendo dinheiro para os aposentados, que está pagando, olha só como é que nós revolvemos o dinheiro que foi descontado ilegalmente, não sei o que lá. Vai tentar vender que eles resolveram o problema. Não, eles causaram o problema. E deveriam devolver em dobro, devolver uma vez só. Esse é o absurdo da coisa.